pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Que Investe. Quem fala é Ari Pinheiro. Hoje é dia 31 de outubro, último dia aí de outubro aí, finalizando outubro rosa. E faz um tempo, né, que eu não faço vídeo aqui. Nesses últimos dias eu não tenho conseguido fazer vídeos para vocês aqui no canal, muita correria, enfim, não tenho conseguido. Mas aí vou fazer um videozinho aqui de um resumo, de certa forma, de alguns papéis aqui dentro da nossa análise educativa. Separei aqui 5 papéis que eu achei interessante para estar compartilhando aqui com vocês. Reforçando, não é recomendação de compra e venda, é apenas um estudo dentro de um cenário teórico que pode vir a acontecer ou não nos próximos dias. É um estudo teórico, certo? São projeções teóricas de cenários que podem acontecer, certo? Então, reforçando aí, não é recomendação de compra e venda. Então, separei aqui 5 papéis que me chamaram a atenção, apesar de que principalmente essa semana agora de outubro, né, devido à questão aí de estarmos bem próximo das vésperas aí das eleições para presidente dos Estados Unidos, a questão das informações da segunda onda do Covid lá na Europa. Então tudo isso aí acabou influenciando de certa forma os mercados internacionais e até mesmo aqui o mercado, no caso brasileiro, a bolsa brasileira. Então, dentro desses rumores, existe muita especulação, o mercado fica muito volátil e isso faz com que graficamente muitos papéis eles percam as configurações gráficas, padrões gráficos, né, ali padrões ou seja de candle ou de figuras que ficam meio bagunçados. Então, durante esse período não tem muito o que se olhar em relação a gráfico, né, em relação a preço, movimentação do preço do papel no gráfico. Mas alguns papéis me chamaram a atenção e esses papéis que eu vou compartilhar aqui com vocês. Começando com o PIF3, eu tinha feito um vídeo, acho que já está com mais de 2 semanas, eu acho, falando sobre PIF, né, Minerva aqui, dentro da nossa análise educativa, que se ele viesse perder ali os R$10,80, aquela faixa dos R$10,80, ali 85 centavos, ela poderia vir buscar aqui a próxima faixa de suporte que está aqui por volta dos R$8,69. E aí ela passou aqui alguns dias, né, fez esse outro movimento aqui para cima, deixando um topo ainda menor do que esse anterior, ou seja, dentro de um movimento de curto prazo e tendência de baixo, num viés baixista. E aí ela finalmente rompeu aqui essa região que eu tinha comentado, que estava acho que era entre R$11 e R$10,85, mais ou menos isso seria, R$10,80 seria uma região de suporte, uma região de briga em PIF. E aí de fato ela rompeu, ela perdeu essa região, perdeu essa mínima aqui e está fazendo o movimento aqui para baixo. Então, de fato, a gente consegue ver que no curto e médio prazo, o PIF está dentro de um viés baixista, ok? Então, se ela vier buscar aqui os R$8,69, não fique surpreso, porque ela está dentro do movimento baixista, ela tem as configurações, seja elas pela questão de médias móveis. A gente pode ver que pelas médias, as médias estão trazendo essa confirmação dessa tendência de baixa, a média de 20 períodos, a média móvel exponencial de 9 períodos e a média longa de 200 períodos, ou seja, as médias de longo, médio e curto prazo elas estão com seu viés para baixo, ou seja, elas estão reforçando esse movimento aqui, confirmando, mais do que confirmando, essa tendência de baixa em PIF3. Então, a próxima faixa de suporte em PIF3 vai ser aqui por volta dos R$8,69. Isso é dentro de um cenário
teórico. Ela simplesmente, próxima semana, o início de novembro, ela pode muito bem aqui gerar uma barra de ignição, fazendo aqui uma configuração de engolfo, né? Quem chama aqui um padrão de engolfo, ela pode muito bem fazer esse movimento próxima semana aqui, engolfando esse candle aqui, e posteriormente ela dá a continuação fazer um novo movimento para cima e ir embora, revertendo toda essa tendência de médio e curto prazo no papel. Então o mercado é soberano, certo? Então ela pode simplesmente fazer isso, iniciando no mês de novembro, ela pode fazer simplesmente isso e voltar aos seus patamares ali por acima dos 11, 12 reais. Isso pode acontecer, mas num cenário teórico, um cenário mais conservador, um cenário mais realista, é que ela de fato dê a continuação do movimento dela, vindo buscar essa região dos R$ 8,69, ok, pessoal? Reforçando, isso é dentro de um cenário teórico, um cenário hipotético que pode acontecer. Um outro papel que me chamou a atenção também é Lojas Renner. Ela está perdendo aqui uma região aqui interessante de suporte, que está aqui por volta dos R$ 38. Então tem uma região aqui interessante de suporte aqui por volta dos R$ 38, no qual ela deixou aqui um pivô armado. Ela fez o pivô armado, então vinha dentro do movimento, fez um topo menor do que os anteriores, só que ele não conseguiu ganhar força para romper essa resistência, essa região de suporte, desculpa. Fez um movimento para cima e deixou um topo maior do que o anterior. Beleza, já quebrou essa tendência que vinha ali de curto prazo de baixa. Fez um movimento bonito, deixou um fundozinho maior do que o anterior. Então está dentro de um cenário que viesse fazer o movimento para cima. Só que foi o que aconteceu. Vendo que o mercado ele é soberano, o mercado ele simplesmente ignorou esses topos e fundos dessa micro tendência, e ele veio levar em consideração esse movimento aqui para o mercado de uma forma mais macro, ou seja, ali dentro do movimento referência. Ele considerou que isso aqui é a perna de impulsão, isso aqui é o movimento de correção dessa perna de impulsão, e aqui nós estamos dentro de um terceiro movimento, ou seja, uma terceira perna, uma possível terceira perna dentro dessa tendência referência aqui, que é justamente de médio prazo. Então Lojas Renner, ela ignorou o movimento que ela vinha fazendo de curto prazo e curtíssimo prazo, uma tendência, uma micro tendência, e aí ela está predominando a sua tendência referência, que é uma tendência de baixa aí em Lojas Renner, aí num cenário mais de médio prazo, ok? Se a gente for olhar a questão das médias, a gente pode ver que as médias ela está reforçando esse viés de baixo. Eu tenho uma média 200 inclinada para baixo, eu tenho a minha média 20 inclinada para baixo, e eu tenho a minha média 9, que é de curto prazo, também inclinada para baixo. Ou seja, as médias elas estão em confluência dentro desse movimento referência de médio prazo em Lojas Renner. Então perdeu ali os R$ 38, então reforça o que? Isso dentro de um cenário teórico, reforça que as próximas faixas de suporte que eu posso levar em consideração, no que eu consigo enxergar no papel, as próximas faixas de suporte vai ser aonde? Vai ser justamente aqui nos R$ 30,83. Significa que o papel ele vai cair até aqui? Talvez sim, talvez não. Isso é dentro de um cenário teórico, certo? Como eu sempre digo, o mercado ele é soberano. Então, simplesmente, próxima semana, no mês de novembro, ele pode simplesmente reverter essa tendência aqui e fazer um movimento de alta, quebrando aqui até mesmo essa linha superior do meu canal de baixa. Desculpa, dessa minha linha superior no meu movimento aqui da minha LTA, da minha LTB, né? Então ele pode simplesmente fazer esse movimento aqui, faz o pullback e depois vai embora. Pode acontecer. O mercado é soberano, mas se a gente for ver questões de desenhos gráficos,
a gente pode ver justamente o que? Eu tenho aqui a minha linha superior fazendo a harmonia com minha linha de suporte, e aqui me deixa uma figura gráfica. Que figura gráfica é essa? É um triângulo descendente. Então, ele tem uma probabilidade de 75% de atingir seu alvo. Então, 75% dessa probabilidade de atingir 100% do seu alvo. E 100% do seu alvo está justamente aqui próximo dos R$ 30,83, certo? Então, isso aí são dentro da literatura teórica de análise técnica, análise gráfica, né, fala que figuras gráficas como triângulo ascendente, triângulo simétrico, triângulos descendentes, eles têm uma probabilidade de 75% de atingir 100% da projeção do seu alvo. Então, ele tem aí uma probabilidade de 75% de atingir esse movimento, que está justamente aqui por volta dos R$ 30,83. Mas como o mercado é soberano, ele pode simplesmente, próxima semana, fazer esse movimento aqui, depois ir embora, ignorar a figura gráfica, ignorar todo o conceito teórico, da literatura teórica sobre análise gráfica, análise técnica, e aí fazer o movimento para cima. Mas dentro de um cenário mais realista, é este movimento aqui que eu consigo visualizar em RN3, vir buscar os R$ 30,83. Um outro papel também que me chamou a atenção é IRBR, nem tanto pelo fato gráfico, mas pelo um fato bem curioso. Quando o papel ele tende a chegar próximo dessa região aqui dos R$ 5,79, R$ 5,80, ou até mesmo entre os R$ 5,35, ele chega nessa região aqui, dessa faixa de preço, e dá aquela explosão para cima. Então, mais uma vez, ele está chegando próximo dessa região, dessa zona, que está ali entre R$ 5,80, R$ 5,80, R$ 5,30. Ele está chegando próximo dessa região. Então, pelo contexto histórico aqui, pela memória de preço histórica, quando ele chega próximo dessa região aqui, ele tenta fazer uma explosão para cima, que geralmente essas explosões, se a gente for dar uma olhadinha nessas explosões, são explosões que representam aí 50%, entendeu? Então deixa eu só mostrar para você aqui graficamente o que eu estou falando, pela memória do preço, entendeu? O papel ele chegou na faixa dos R$ 5,79 e fez aquela explosão para cima de 70%, 78%. Depois caiu mais uma vez aqui nesse movimento aqui. E em seguida explodiu para cima 100%. E posteriormente, mais uma vez, chegou aqui nessa região entre os 5,80, 5,30, mais uma vez explodiu para cima aí com quase 60%. Então, mais uma vez, ele está próximo dessa região aqui. Então, você está dizendo que automaticamente, quando ele chega nessa região aqui, nessa zona de 5,80, 5,30, existe uma confiabilidade, uma probabilidade que o preço vai ter aquele punch, aquela explosão para cima novamente. Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que pelo histórico do papel, após o movimento Covid, após aquela queda Covid ali que foi por volta ali de fevereiro, finalzinho de fevereiro, início de março, as 3 vezes, né? 3 vezes, só confirmar. As 3 vezes que o papel ele chegou próximo dessa região de 5,80, 5,50, 5,30, que são as mínimas do papel após a queda do Covid, ela explodiu para cima. Pode acontecer mais uma vez? Possivelmente pode acontecer mais uma vez. Dada aquela explosão de 30, 40, 50% por cima. Ou ela pode simplesmente cair mais. Ela pode, desta vez, ela perder essa região dos 5,30, 5,50 por ali e cair mais, cair abaixo de R$ 5,00. Pode acontecer, certo? Mas o mercado é soberano. Então é só um fator interessante que me chama a atenção, que desta vez eu vou ficar de olho.
ela está próxima à região aqui, que anteriormente, 3 vezes anterior, que ela chegou nessa região, ela explodiu para cima. Então eu quero aproveitar essa explosão, se caso aconteça nos próximos dias em RBR3. Um outro papel também que me chama a atenção é Cielo 3. Cielo 3 está ali na sua mínima, está ali atuando ali nas mínimas, depois do movimento Covid. Né? Então ela vindo uma tendência, houve aquela queda em relação ao Covid e deixou aqui a sua mínima por volta dos R$ 3,24. Deixa eu só aproximar mais o zoom aqui para vocês. Próximo aqui dos R$ 3,24. E mais uma vez ela veio, nossa, bateram muito em Cielo, muito mesmo nos últimos meses, na verdade, desde agosto, vem batendo na bichinha aí. E aí ela voltou aqui mais uma vez nessa mínima histórica pós-Covid. Então ela está nessa região aqui, me chama a atenção. Eu não vejo nem tanto uma operação de swing trade, mas até mesmo de uma especulação mais agressiva. Já que ela está nessa região, eu posso me posicionar num objetivo de especulação, acreditando que nos próximos meses, próximas semanas, ela deu um punch nela, ou seja, ela deu um movimento de explosão para cima. Quem sabe vindo buscar aqui a região dos R$ 5, mais uma vez, voltando ali para suas cotações normais, entre aspas, que ela vinha antes do coronavírus, né? Então aí mais um papel que possivelmente, assim como o IRBR, eu posso me posicionar nessa especulação, não de fazer um trade, mas uma especulação agressiva, uma especulação bem agressiva dentro do contexto do cenário que a gente está, de que ela dê esse punch para cima, que ela dê essa explosão para cima. Então eu estou nessa expectativa em Cielo. E outro papel também que me chama a atenção já, pela questão gráfica mesmo, está bastante bonito. Bradespar, está bem bonito mesmo o movimento. Ela vem dentro do movimento aí, referência, uma tendência referência de alta, aí um viés de alta, e ela está dentro de um contexto bastante interessante. Se ela superar aqui a máxima desse conjunto aqui desses candles, ela vai reforçar a continuação do movimento para cima em Bradespar. Então um papel também que me chama a atenção, que eu posso pensar, sei lá, em me posicionar pelo gráfico aí diário, fazendo um swing trade. Dá uma relação bastante interessante aqui, ó. Dá para fazer uma parcial aqui, uma realização de lucro parcial até esse topo referência, e depois da superação desse topo referência, vai conduzindo o stop aí, o movimento do preço pela média 9, que ela está justamente aqui. A média 9 até então ela está inclinada para baixo, mas ele está se sustentando aqui na região da média 20. Então, se houver esse movimento aqui, superar esse conjunto dessas máximas aqui, reforça esse viés para cima em Bradespar. Então, esse aí, pessoal, são os papéis que me chamam a atenção, que estão me chamando a atenção para os próximos pregões. Espero que sirva, esse vídeo sirva não de tomada de decisão para vocês, mas sim para reforçar seus estudos, reforçar aí as suas estratégias e seus objetivos. Ok, pessoal? E até o próximo vídeo, se Deus quiser.